O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem ligar neste mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem ligar neste mistério já vai receber. O varão está chegando com grande mundo na mão. Já está desenrolando, é mistério, irmão. O varão está chegando com grande bolo na mão. Já está desenrolando, é mistério, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem ligar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem ligar neste mistério já vai receber. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é profundo que Deus tem aqui. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é profundo que Deus tem aqui. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem ligar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem ligar nesse mistério já vai receber. Deus traz em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Passa a oportunidade para o nosso pastor Márcio, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. É um momento de muita alegria. Eu acredito, pelo menos para mim, é o melhor momento do dia, né? Da noite, desse dia que Deus permitiu que nós ficássemos sobre a face da terra. Porque aqui nós tiramos um tempo para nós adorar a Deus, reunido em comunhão com os irmãos, né? Para nós ouvir a palavra e para nós adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Vamos cantar um corinho aqui. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está, meu irmão. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está, meu irmão. Eu vou ali aonde Cristo me mandar, o Evangelho irei anunciar. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está, meu irmão. Eu vou ali aonde Cristo me mandar, o Evangelho irei anunciar. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está, meu irmão. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. E o meu Senhor, Ele mandou na hora, o fogo lá do céu está caindo aqui agora. E o meu Senhor, Ele mandou na hora, o fogo lá do céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Não adianta, Satanás, não adianta, não
adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Glória a Deus. Irmãos, não adianta, Satanás não vai vencer na vida daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor. Jesus, ele deu o domínio novamente, o domínio que foi perdido. O tema da mensagem hoje é reconquistando o domínio perdido, porque Deus, ele nos criou para nós dominar, para nós conquistar, para nós ser livre. Ele nos criou para que nós dominasse sobre a terra, para que as coisas dessem certo, para que nós seja vencedor. Deus nos criou para nós ser vencedores. Para nós ser vencedor, para nós conquistar. Mas só que nós conquistamos, nós somos vencedor, é só quando nós estamos ligados a Ele em espírito. Glória a Deus. Então Deus criou Adão e falou com Adão: domine sobre a face da terra, domine sobre os animais que se arrastam, sobre os peixes dos mares, sobre os pássaros que voam nos céus, domine. Mas Adão perdeu esse domínio. Adão perdeu esse domínio. Como é que Adão perdeu esse domínio, pastor? É quando ele saiu da presença de Deus. Quando ele deixou a palavra de Deus de lado, ele perdeu o domínio. Mas Deus, ele tinha um plano para o homem dominar. Ele nos criou para nós dominar, para nós ser vencedor, para nós governar a terra, para nós ter livre acesso na terra. Então Deus, por amor à criação dele, ele fez outro plano, ele tinha outro plano preparado, para que nós voltássemos a dominar, a conquistar o mundo espiritual. Então nós vamos ler Gênesis, irmãos. Gênesis capítulo 1, glória a Deus. Gênesis capítulo 1, aleluia, capítulo 1, versículo 26. Glória. Glória a Deus. Então eu quero nos confrontar a nós pegar as promessas a qual Jesus Cristo nos prometeu. A nós dominar o mundo espiritual. A nós conquistar o mundo espiritual, a nós entrar para nós dominar o mundo espiritual. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não tomam posse das promessas a qual Deus nos prometeu. Então Deus, ele criou nós para nós governar a terra. Governar, irmão, é para nós cuidar, para nós zelar da terra. E quando Jesus nos chamou, ele nos chamou com um projeto espiritual, com a guerra espiritual, a qual o apóstolo Paulo falou que nós não estamos lutando contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, os príncipes e as hostes espirituais que governam no mundo espiritual. E a única chance de nós termos de nós vencer essa batalha é nós crendo nas promessas e pegando as armas espirituais a qual Deus tem para nós. Gênesis 1, 26. Amém? Todos encontrarem? Gênesis 1, 26. Glória a Deus. O tema é reconquistando o domínio perdido. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. E disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. 1:26. Gênesis 1:26. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé para nós fazer reverência a Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1:26. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os gados,
e sobre todos a terra, toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E o criou Deus, o homem, e criou Deus o homem, a sua imagem, e a sua semelhança Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aleluia. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Amém. Amém? Podemos sentar? Glória a Deus. Então, irmão, Deus criou Adão, que foi o primeiro homem. Deus criou Adão a imagem e a semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Agora eu vou fazer uma pergunta. A imagem de Deus é como nós, homens? Quando Deus falou que criou, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está falando no espírito, no espiritual. Porque Deus criou Adão do pó da terra. Mas Deus soprou nele duas partes espirituais: a alma e o espírito. Glória. Então façamos o homem espiritual, que o homem vai refletir a nossa imagem, a nossa semelhança. Glória. E dominai-o sobre a terra. Então era mais ou menos assim que Deus fez. É Deus lá no céu dominando e Adão aqui na terra. Adão chamou os animais, colocou o nome dos animais. A Bíblia narra que todos os animais que Adão colocou o nome, esse foi chamado. Adão ele tinha total controle sobre tudo que estava na terra. Se ele chamasse o leão vinha. Ele tinha domínio, ele tinha autoridade, porque esse domínio não veio dele, esse domínio veio do Criador. Esse domínio foi ganho dele pelo Criador, por Deus. Mas quando é que Adão perdeu o domínio? É quando ele deixou a palavra de Deus de lado, em segundo plano. E aí a terra virou um caos. Eu costumo falar que Adão foi o homem mais infeliz que já pisou nessa terra, porque Adão tinha controle sobre tudo aqui na terra, porque Deus tinha dado ele controle sobre tudo, e a terra gerava uma maior paz, maior tranquilidade, e Deus ainda vinha ao pôr do sol para ter um relacionamento com Adão todos os dias. Então a terra estava numa paz, numa tranquilidade. Mas no dia que Adão deixou de ouvir a palavra, para ouvir outro tipo de palavra, eu pergunto: nós somos cristãos, que palavra, a voz de quem que nós estamos ouvindo? Quem que nós estamos seguindo? Quem que é que está nos orientando? Quem que está nos discipulando? Nós somos discípulos de quem? Quem que nós estamos seguindo? Aleluia. Porque o dia que nós deixarmos essa palavra de lado, nós perdemos o domínio. Deus Santo. Nós perdemos o domínio. Então Adão perdeu o domínio quando ele desobedeceu a Deus. Comeu aquele fruto. Ele perdeu o domínio. E perdeu o domínio para quem, pastor? Satanás. Satanás dominou a terra. Mas Deus, ele criou o homem para dominar, para reinar na terra, para governar a terra. E quando eu falo, irmão, para governar, é para ter cuidado, para zelar, para cuidar. Né? Para cuidar. Não é só de ter poder, de falar, não, para cuidar. Para cuidar dos animais, para cuidar das plantas, para cuidar de tudo. Mas Adão perdeu esse domínio. Adão perdeu esse domínio porque ele deixou a palavra do Senhor de lado. Quantos cristãos, irmão, tem perdido o domínio? Tem perdido o domínio da sua casa, da sua família, porque já deixou a palavra de lado. E o nosso inimigo, irmão, ele só obedece se nós tiver comunhão com Deus. Glória a Deus. Só se nós tiver comunhão com Deus. Se ele olhar para nós e não ver a presença do Espírito Santo, não adianta. Não adianta. Davi também é outro que tinha o domínio. Ele tinha um reinado, onde os filhos, a casa, o palácio dele, o povo vivia em paz. Mas no dia que ele deixou a palavra de Deus de lado,
Perdeu o domínio. A casa dele quer uma casa de paz, o reinado dele quer um reinado de paz. Glória a Deus. Guerra. Virou guerra. Um filho atacou o outro. Deus santo. Um filho queria tomar o reinado dele porque Satanás entrou na casa dele. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado, nós que somos cristãos. Porque a luta não envolve só nós, envolve todos aqueles que estão debaixo do nosso domínio, debaixo da nossa autoridade. Porque Satanás, irmão, quando ele pega uma família, ele não quer destruir só o pastor Márcio. Ele quer destruir o pastor Márcio, quer destruir a esposa, os filhos, ele quer dominar sobre tudo. E Satanás, irmão, enganou Adão e dominou sobre a face da terra. Começou o domínio de Satanás na face da terra. Primeira coisa que Satanás, quando ele fez, quando ele enganou Adão, foi pegar Caim, jogar Caim contra Abel. Olha para você ver que tristeza, irmão. Um homem que tinha o poder de dominar sobre tudo, e perdeu o domínio, e viu um irmão matando o outro. E viu o mundo entrando num pecado cada vez maior, uma matança. Adão, irmãos, é o homem mais triste que viveu nessa terra. Mas Deus, ele tinha um plano B. Ele tinha Jesus Cristo para nos conquistar esse domínio. Ele tem Jesus Cristo para nos conquistar o domínio perdido por Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou também a salvação. Entrou o conserto. Então, quando Jesus ele veio para aquela madeira, ele reconquistou o nosso domínio perdido. Vamos abrir a Bíblia aqui. Comigo aqui em Lucas 10. Lucas 10. Glória a Deus. Lucas 10, 17. Então, irmãos, Jesus ele conquistou o domínio perdido, que foi perdido lá no Éden. Ele conquistou para nós novamente aqueles que aceitou Jesus. Glória a Deus. Ele nos deu autoridade novamente, a autoridade que Adão perdeu lá, que Adão tinha domínio sobre tudo. Mas Adão perdeu esse domínio por desobediência. Mas Jesus, ele reconquistou para nós esse domínio. Lucas 10, versículo 17. Então nós temos, irmãos, que tomar posse dessas promessas, dessas palavras. Tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Tomar posse para que nós podemos vencer a batalha. Lucas 10, versículo 17. Amém? Todos encontraram? Glória a Jesus. E voltando os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. Disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, irmão, Jesus até a chegada de Jesus, Satanás ele estava dominando. Ele tinha domínio, ele tinha tomado o domínio de Adão. Ou melhor dizendo, Adão entregou o domínio nas mãos de Satanás. Mas Jesus ele separou 12 homens, irmãos. Separou 12 homens para a batalha, para o confronto. Porque Jesus ele precisava de tomar o domínio da mão de Satanás e entregar para alguns homens. Alguns homens que ele podia confiar, que ele podia contar, mas não tinha homens preparados na terra, porque todos pecaram e destituídos da glória estavam. Não havia um que podia tomar o domínio novamente da mão de Satanás. Jesus se fez homem, desceu, se humilhou, né? E foi para aquele madeiro e tomou, venceu Satanás com sacrifício na cruz do Calvário e falou para os discípulos: em verdade eu vi Satanás caindo como um relâmpago do céu, mas eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião
sem sofrer nenhum dano. Nós, irmãos, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador, é isso que nós recebemos. Nós recebemos poder, autoridade, para vencer as forças do mal, sem sofrer nenhum dano. Por que eu falo isso, irmão? Porque o nosso maior problema aqui na terra é Satanás, irmão. Apóstolo Paulo, ele falou que nós não temos de lutar contra a carne. A nossa luta não é contra o nosso vizinho. A nossa luta não é contra a nossa esposa, não é contra o nosso marido, não é contra os nossos filhos, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra os principados. É quatro hierarquias. Os principados, os potestades, os príncipes e a ordem espiritual, que opera no lugar celestial. Mas Jesus, ele disse que ele nos deu poder para pisar. Satanás, irmão, quando nós cremos, quando nós levamos uma vida séria, na obediência da palavra de Deus, Satanás, ele anda debaixo da sola do nosso pé. Debaixo do nosso pé, irmão. Não é porque nós somos bons, não, é porque Jesus já determinou isso. Foi determinado pelaquilo que tem autoridade nos céus, na terra e até debaixo da terra. Então, nós temos autoridade de vencer as forças do mal sem sofrer nenhum dano. Por que Deus colocou essa mensagem no coração? O tanto de crente que tem, irmãos, com medo de Satanás. Com medo? Não. Nós temos que atacar. Tiago escreveu: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir de nós, irmão. É ele que tem que fugir de nós. Mas primeiro, irmão, nós precisamos sujeitar a Deus, a obedecer a Deus, abrir mão dos nossos próprios desejos, abrir mão das nossas vontades, pegar a vontade do Evangelho e a vontade de Cristo e marchar firme no meio da guerra. Nós estamos numa guerra aqui na terra, irmão. Eu vou fazer algumas visitas nas casas e eu gosto de perguntar às pessoas. Nós estamos em guerra. Você sabia que nós estamos em guerra? Nós estamos em guerra. E você já pegou as armas para lutar? Porque as armas que nós temos de lutar não é armas humanas, é armas poderosas de Deus. Para nós vencer as nossas batalhas, nós precisamos de pegar as armas poderosas de Deus. As armas aqui, ó, nós trabalhamos por inimigo. Isso aqui, ó, se não tiver nessa palavra, nós trabalhamos por inimigo. Nós precisamos de pegar as armas poderosas de Deus, que Deus ele tem para nós, para que nós podemos vencer toda a força do inimigo, irmão. Então, irmãos, Jesus reconquistou o domínio perdido para nós. Quando aceitamos Jesus verdadeiramente, quando aceitamos Jesus de todo o nosso coração, glória a Deus. Nós se tornamos filhos de Deus. Então Jesus, ele nos traz domínio perdido lá para o Adão, ele nos traz de novo. E falou para esses discípulos: eu vos dou poder de pisar serpente e escorpião e vencer toda a força do mal, sem sofrer dano algum. Então nós temos que crer nessas promessas, pegar essas armas e cair para a guerra. Sabe por quê? A guerra não é só por nós, não. A guerra é pelas pessoas que estão lá, as pessoas que estão lá fora, pessoas que vão aceitar o Evangelho, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, como o irmão falou aqui, testemunhou. Nós precisamos de anunciar esse Evangelho para as pessoas. Mas só que se nós não tivermos as armas, nós não conseguimos. Nós estamos impedidos. Os discípulos voltaram com grande alegria, porque Jesus enviou em dois 70 discípulos, irmão, para ir diante dele, pregar o Evangelho. Porque Jesus, ele sabe que o único meio do homem ser salvo, nós também sabemos, o único meio do homem ser salvo é por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória. Então ele enviou em 2. Aí diante aonde ele tinha que passar.
E os discípulos voltaram muito alegres, porque eles pegaram a palavra, grandes maravilhas, os demônios iam embora, as enfermidades iam embora, pelo nome de Jesus. É isso que acontece, irmão, quando você sai em nome de Jesus. Quando você vai com o coração de Jesus, você vai pegando a palavra, você está na feira, você está na fila da lotérica, você está pegando o Evangelho. Eita glória! Um milagre vai acontecer. A gente fica focado muito em milagre de cura, né? De expulsar demônio. Não, mas o maior milagre é isso. O maior milagre é quando a pessoa aceita a palavra e vira um crente fiel. A palavra entra, a palavra encontra uma terra boa. Então, quando a palavra encontra uma terra boa, uma terra fértil, irmão, quando você pega com a pessoa, com pouco o irmão está entrando na igreja, com pouco você está vendo o irmão com a Bíblia assim, ela vai para a igreja. Valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena a pregação da palavra. É um milagre. É mais uma alma. Houve festa no céu. Porque Jesus disse que haverá mais festa no céu por uma alma que se arrepende dos seus pecados, que aceita essa palavra. Então há uma festa no céu, mas nós precisamos de pegar as armas, porque tem um impedimento, tem uma barreira. Satanás ele não gosta da pregação da palavra. Ele tem conservado muitas pessoas longe dessa palavra aqui, ó. Eu mesmo me conservou 34 anos longe dessa palavra. Deus santo. Longe dessa palavra. Sem tempo para a palavra de Deus. Não espera que as pessoas vão vir na igreja, não. É nós que temos que ir. A igreja de Deus é uma igreja viva, não é uma igreja de templo, senão ela anda. A igreja é você, se você aceitou Jesus. Glória a Deus. É nós que temos que ir. E é por isso que Jesus não falou para os discípulos assim, ó, 72, vai, 70 discípulos, vai para o templo lá, não. Vai, passando em casa, e pregando o Evangelho. Quem for batizado será salvo. Os que receberão poder de fazer esses sinais pelo poder do meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal acontecerá. E quando colocar as mãos dos enfermos, esses ficarão curados pelo poder do meu nome. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Mas irmão, nós temos que ter fé. Nós temos que crer. Eu quero confrontar nós aqui nessa noite, para nós crer nessa palavra, que essa palavra é verdadeira. Pode fazer em nome de Jesus que vai dar certo. Quem ordenou, ele tem poder. Quem ordenou, ele está contigo, ele não te deixa sozinho. Se você pegar a palavra, ele assina embaixo, ó. É você falar, ele assina embaixo. A Bíblia diz que os sinais acompanham quem crê. Se você crê. E só quem crê que pega, irmão. Só quem crê nesse evangelho que pega. Com pouco eles vão falar que ele não está ficando doido. Mas com poucos sinais. Os sinais vão começar a aparecer, irmão. Quando eu saí da clínica de recuperação, e Deus me abençoou muito naquela clínica, tem abençoado até hoje. Me deu coragem, que eu não conhecia essa palavra conforme Deus. Por 34 anos de idade, eu não sabia o que era versículo, o que era capítulo. Mas Deus trabalhou na minha vida de uma forma poderosamente. Eu creio que Ele tem trabalhado na vida de cada um, mas eu conto meu testemunho porque eu sei da onde Deus me tirou. E aí, irmão, eu saí de lá e fui passando em casa em casa. Eu gostava sempre de orar, tinha muita necessidade de orar para as pessoas. Aí eu ia lá para a Rua da Vagem, eu ia para a Rua Nova, eu ia para o Progresso. E aí Deus e eu, porque achar um irmão de companheiro de oração é difícil, tá? Não espera achar fácil, não. Se você tem a sua esposa que ora, que se tem um irmão que ora, que gosta de fazer visita, agarra ele, não solta não. Porque é difícil, irmão. Para cumprir o ímã de Jesus não é qualquer um. Sabe por quê? As pessoas gostam de comer uma macarronada de domingo, ó, deitar no sofá e ficar lá. Mas Jesus não quer isso não. Jesus quer alma. Jesus quer que nós andamos atrás das almas. Crente domingueiro, só vai na igreja só de domingo. Eu falei para o irmão Adão, que se nós colocarmos uma nota disso aí na Bíblia de alguns crentes aí, de achar lá, ele só vai achar só domingo, ou talvez não passar um ano, porque não abre a Bíblia para ler, não estuda a Bíblia em casa, irmão, não medita na Bíblia. Nós temos que meditar nessa palavra. Essa palavra é o poder de Deus. E não pensa que é fácil, não, porque Satanás ele coloca impedimento para a gente ler a Bíblia. Você pode fazer qualquer coisa.
Na hora que você fala, agora eu vou orar. Aí aparece tanta coisa, não te chama, aparece isso para você fazer, aparece aquilo, as mulheres, eu tenho que lavar a luz. Mas não seja toda não. Seja igual Maria. Seja igual Marta não. Marta estava preocupada com muitos afazeres da casa. E Jesus chegou na casa dela e entrou, ela abriu a porta para Jesus. Jesus entrou e ela falou assim, pode ficar aí, mestre. Pode ficar aí que eu estou atarefada de coisa, eu tenho que mexer com muita coisa. E foi para a cozinha e Jesus estava na sala. Mas Maria olhou, opa, o Senhor está aqui. E eu preciso entender aquele negócio de salvação. E eu preciso entender aquele negócio da autoridade que Jesus liberou sobre a igreja. Correu para os pés de Jesus. Sentou aos pés de Jesus e começou a interrogar o mestre. E o mestre, como de costume, começou a ensinar. Coisa boa quando você encontra um discípulo, irmão, ou uma pessoa que quer aprender da palavra de Deus, irmão. Quando um homem ou uma mulher de Deus que tem o amor pela obra de Deus, quando ele encontra uma pessoa que quer aprender da palavra de Deus, coisa boa, irmão. Alegra o nosso coração, irmão. E Jesus está lá ensinando. E Marta, que chegou e falou, Senhor, o Senhor não se importa? Essa preguiçosa fica sentada aos pés do Senhor, enquanto eu estou com todo o serviço pesado da casa. Jesus falou, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, você está ansiosa demais com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Esse ensinamento que ela está ouvindo aqui, ninguém mais tira dela. Nós temos, irmão, que tirar um tempo para nós com Deus. É nós que precisamos. Deus não precisa de nós para nada. Quando Deus criou todas as coisas, não deve estar bom. Deus não precisa de nós para nada. Ele falou que haja luz e a luz apareceu, né? E foi criando todas as coisas. Então, irmão, Deus, então Jesus. Tem ninguém para lá comigo, não? Quem vai? Tem ninguém para lá comigo, não? Você vai lá? Minha mãe está aí muito. Glória. Amém. Isso aí que eu estou falando, hein? Tá vendo? Mas isso aí. Glória a Deus. Tá espiritual. Então, isso aí que eu estou falando, hein? Dominar a terra. Satanás, irmão. Satanás está lá. Satanás, irmão, ele está dominando a terra. E os crentes, nós, irmão, nós temos que tomar posse da autoridade, do chamado que Jesus colocou em nossas mãos. Nós não precisamos ter medo, que Jesus prometeu estar conosco até os confins da terra. Ele está conosco, Ele nos dá autoridade. Aqui está falando que Ele deu autoridade para aquele discípulo de pisar serpente, escorpião, sem sofrer dano algum. Então, irmãos, o que acontece? Jesus, Ele reconquistou o domínio para nós. E Ele reconquistou esse domínio com o sangue dele. Foi pago um alto preço para nós ter o domínio de novo. Deus não nos criou para nós ser capazes, para nós ser cavalo de Satanás, não. Deus criou nós para nós dominar. Deus criou nós para nós ser vencedor. Deus criou nós para nós vencer. Deus criou nós para nós dar certo. Deus criou nós e fez o casamento para o casamento dar certo. Mas por que está dando errado? É porque nós estamos deixando a palavra de lado. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, irmão, não dá certo. Não dá certo. Satanás, ele domina, ele pega o domínio de novo, como ele pegou o domínio de Adão. Então, irmão, Adão, ele perdeu aquele domínio, porque ele desobedeceu a Deus. Se nós desobedecer a Deus, irmão, o domínio que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, nós perdemos ele. E Satanás, ele começa a destruir. Porque depois que Adão perdeu o domínio, a terra ficou um caos. A terra entrou um declínio espiritual. Adão já não tinha autoridade mais. Já não sentia a presença de Deus mais. Adão já não tinha autoridade mais. Ele viu o inimigo fazendo arruaça e ele tinha que ficar quietinho. Porque ele tinha perdido o domínio. Mas Deus nos criou para nós ser vencedor, para nós dominar, para nós conquistar, para nós invadir o mundo espiritual. Nós temos, irmão, um espírito que nos dá o direito de nós ter ligação com Deus. É pelo espírito que Deus socou em Adão. O espírito do homem mesmo.
é que nos liga com Deus. A parte sensível a Deus é o nosso espírito, que nos liga a Deus. E a Bíblia diz que quando o nosso espírito se une com o Espírito de Deus, nós dizemos, Abba, Pai. Nós dizemos, Abba, Pai, porque o nosso espírito se une com o Espírito de Deus. Nós recebemos fortalecimento espiritual. Mas quando o espírito do homem se une com o espírito de Satanás, tem muitas pessoas. Mas Deus nos criou para ser nossa casa e morada do Espírito Santo. É para o Espírito Santo morar em nós. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, irmão, nós recebemos mudança, nós recebemos amor. Aquele coração que tinha mágoa, que tinha ódio, hoje vai ter amor. Aonde tinha vontade de tirar a própria vida, vai ter vontade de vida. Aonde falava palavras que xingava, que era dado, vai ser manso. Vai ter palavra de vida, vai ter palavra de restauração, palavra de transformação, vai ter palavra de paz, vai ter palavra de reconciliação, porque o Espírito Santo, ele traz essas características para nós, que nós encontramos só nele, a paz. Agora eles têm uma maneira de sair com a bandeira branca aí, a paz é uma bandeira branca agora. E agora a bandeira branca sai. Jesus disse, eu lhe dou a minha paz. Não dou a paz como o mundo a dá, mas eu lhe dou a minha paz. A paz verdadeira é Cristo. O amor também, aí faz um coraçãozinho lá, juro. Aí faz um coraçãozinho. E é o amor. O amor é Cristo. O amor é Cristo. Nós encontramos o amor só na pessoa bendita de Deus. Glória a Deus. Agora tem um amor fingido aí no mundo. Quando se eu ganhar R$1 milhão aí, vou encontrar muitas amizades, como o filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança do pai, colocou na bolsa e saiu para o mundo. Foi para um lugar distante, arrumou muitas amizades. Mas só as coisas dão ruim para ele, só acabou o dinheiro, acabou o amor. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é um amor incondicional. Um amor que não tem condição, mesmo quando nós não queríamos nada com Deus, quando nós desprezava, quando nós perseguia, mesmo assim Ele teve o amor por nós. Então, irmãos, eu confronto nós a pegar as armas espirituais. Nós temos que pegar as armas espirituais. Nós não estamos aqui, irmão, para brincar de ser crente, irmão. Isso aqui não é brincadeira, irmão. A gente acha assim, uma igrejinha pequena dessa, para que a pessoa não, irmão, mas a igreja, o tempo pode ser pequeno, irmão. Nós podemos ser pequenos e fracos, mas aquele que está aqui, aquele que pagou o preço por essa igreja, aquele que tocou com Saulo na cidade de Damasco, né? Que Saulo estava perseguindo a igreja era fraca. A igreja era de homens e de mulheres, e lá ia fugindo para a cidade de Damasco. Mas aquele que comprou a igreja se apresentou para ele e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? E Saulo podia ter falado: eu não persigo, eu nem conheço o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, eu sou dono dessa igreja. Essa igreja foi comprada a preço de sangue. Então, irmão, nós estamos aqui, nós reunimos, né, no templo. Nós reunimos no templo, é para nós buscar, para nós ouvir essa palavra, para nós receber um renovo, para nós receber as armas, mas a obra é lá fora, irmão. A obra é lá fora. As almas estão em depressão. Você não viu a menina aqui? Ela tinha me ligado não, que a menina de Samuel, ela estava ligando. Não viu? A ver aqui. Por quê? Por que vai ver? Porque a igreja é reverência para mexer com coisa espiritual. É nós que temos as armas espiritual. É nós que temos as armas que derrubam os planos de Satanás, que quebra o laço de Satanás, que quebra o engano de Satanás. Jesus disse que ele deu autoridade para a igreja. Eu vos dou poder e autoridade para vencer toda a força do maligno. Aleluia. É nós que temos, irmãos, a responsabilidade, porque os médicos cuidam das coisas da carne aqui, ó. Quando é carne aqui, ó, é por médico, né? Você vai, tem médico de cabeça, tem médico de coração, tem médico. Se me chamar para mexer com medicina, eu não sei não. Quem é capaz de deixar eu fazer uma cirurgia? Você pode? Fazer uma cirurgia em você?
O pastor Márcio vai fazer uma cirurgia de Paulo. Não, tem não. E a senhora, irmã, tem coragem? Deixa eu fazer uma cirurgia? Não, mas eu não estou capacitado para isso não. Né? Mas para as coisas espirituais nós estamos capacitados, porque Cristo ele nos chamou para essa obra, Ele nos capacitou, nos deu autoridade a mexer no mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Agora se levar uma mulher igual a menina me chama, leva ela no hospital. Está com injeção nela lá e ela não precisa daqui. Ela precisa dessa palavra aqui, ó. É dessa palavra que ela precisa, ó. Essa palavra. É por isso que nós temos que andar assim, ó, bater em porta, oferecendo a palavra de Deus. Porque o único jeito do homem ser salvo é por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Meu irmão, os meninos cantam um corinho aqui assim: Deus não quer preguiçoso de sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer só obra feita, não só quando o tempo sobra. Então Deus quer obra feita. E nós, irmãos, nós que fomos consagrados, nós que fomos separados para uma obra. Você que já ouviu a voz de Deus, quem sabe o homem ainda não colocou a mão na sua cabeça, mas você já ouviu a voz de Deus, o seu coração queima pela obra de Deus. Que você já ouviu a voz do Senhor, você já sabe o seu chamado, você já sabe para que Deus te resgatou lá do mundo. E você não está fazendo, não? A Bíblia diz assim: quem é o servo fiel e inteligente? É todo aquele que faz aquilo que o Senhor manda. Feliz é o servo que estiver fazendo isso como o seu Senhor. Mas se o servo for infiel, ele pensará assim: o meu Senhor está demorando muito para voltar. E começar a beber com os dedos, e a comer a comida dos conservos, e a bater nos seus conservos, e o Senhor voltar e pegar ele nessa situação. Ele dirá assim: amarra o pé e a mão dele e lança para fora na escuridão, aonde vai ter choro e ranger de dor. Olha que palavra ruim. Olha que palavra ruim. Se nós formos chamados para ser servo de Deus, irmão, é a maior bênção. É a maior bênção quando as pessoas falam assim: ô pastor Márcio, olha, um homem que andava nessas ruas aí, com a cara cheia de cachaça, viciado em todo tipo de droga, que não tinha crédito nem numa pinga, nem no cigarro. Hoje a pessoa falou: ô pastor Márcio, eira lamar, suriana, canta, ragai. É um privilégio, mas também é responsabilidade. Eu falo com essa mulher aí, ó. Eu falo com a minha esposa. A responsabilidade que está no nosso lombo é muito grande. Satanás fica doido para achar uma brecha para acabar com a obra que Deus tem por fazer no nosso vida. O privilégio é grande, irmão. Mas a responsabilidade é muito grande. Adão tinha uma responsabilidade muito grande, irmãos. Deus colocou ele na terra e falou: domine sobre tudo. Tudo está nas suas mãos aí. Mas a responsabilidade é muito grande. Sabe por quê? Ele passou a ser o alvo de Satanás. O irmão, quando Deus chama você para um ciclo de oração, ou quando Deus conta com você com uma coisa, Satanás vai ficar assim no céu. Sabe por quê? Ele sabe que se ele te tirar do caminho, muitas almas vai deixar de vir. Muitas pessoas que estão olhando para você, muitas pessoas que estão confiando em você, vai perder a esperança, vai perder a confiança. Ira lagaço, ira lamaço, anda, canta, Deus tem um chamado na vida de cada um de nós, até desses menininhos que estão aqui, irmão. E Deus escolheu nós para nós preparar eles para a obra, para nós ser um exemplo para eles, para nós fortalecer eles, para nós guardar eles na oração, até chegar o dia que Deus vai completar a obra, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não, irmão. A igreja do Senhor não é brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria, irmão. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, irmão. Jesus já nos deu um trabalho, Ele já nos chamou para uma obra onde vai ter luta, onde vai ter cansaço, onde vai ter desânimo, onde vai ter dia mal.
Irmão, se Deus abriu nossos olhos espirituais para nós ver a guerra que está, só para nós estar aqui, esse pouquinho de gente que está aqui, a guerra que está entre o bem e o mal. Quando você falou, hoje eu vou do culto, Deus só enviou o anjo para quebrar aquele laço, para quebrar aquele impedimento, porque Satanás não gostamos que nós se reúnamos, não. Aleluia, glória a Deus. Lama, Surianda canta, Ramanai, Shirigina, Surianda canta, Ragai. Então, irmão, Deus move os céus e a terra por causa das nossas vidas, por causa de uma alma. Quem sabe o valor de uma alma? Sabe o valor de uma alma? Só de nós estar reunidos aqui, já nasce esperança no coração de muitos. Já nasce esperança no coração de muitos. Jesus, irmão, ele conquistou aquele domínio perdido lá no Éden. É para nós reinar na terra, é para nós pisar em Satanás, é para nós passar por cima dele, para nós vencer as forças do mal, pregando o Evangelho. Satanás não pode te impedir mais não, irmão. Esquece disso. Satanás não pode te impedir. Se você aceitou Jesus, você fala com ele: sai da minha frente, Satanás, deixa eu passar. Porque tem alma para me conquistar, tem almas para me pegar, tem almas para me ganhar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso, irmão, nós temos que ficar unidos na videira. Nós temos que estar unidos na videira. Unidos em oração, irmão. Oração, jejum. Oração, jejum, santificação. Santificar a vida, irmão. Santificar a vida, e nós veremos o que Deus vai fazer, irmão, através de nós, só porque Deus escolheu o homem. Não deu da de Adão. Deus escolheu Adão para governar a terra. Todos os animais, tudo que estava debaixo da terra, era sujeito a Adão. Até o Satanás que já estava lá. Satanás não brincava com Adão, não. Mas ele teve que arrumar um plano. Ele teve que arrumar uma estratégia. A Bíblia diz que Satanás é estrategista. Quando ele não pode vencer de um jeito, ele arruma outra estratégia. Com Jesus, na tentação de Jesus no deserto, foi 3 estratégias que está escrito lá. Primeiro, ele tentou fazer Jesus comer o pão, para satisfazer a carne. Que Deus colocou Jesus lá no deserto para fortalecer o espírito no jejum. Mas Satanás falou com ele: faça essa pedra virar pão se você é filho de Deus. Mas Jesus não tinha palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus falou: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era para Adão ter falado isso com Satanás lá no jardim lá. Vai embora, Satanás. Então, Satanás, não ficando satisfeito, levou Jesus ao pináculo dele, colocou Jesus lá, falou: você é o filho de Deus, joga nela. Também está escrito, e ele pega a palavra, tá, irmão? Ele pega a palavra para nós. Satanás que pegou para Jesus, em vez de Jesus pegar para ele, ele que pegou. Se você é o filho de Deus, joga daí, rapaz. E está escrito. Está escrito. E Deus dará ordem aos seus anjos para te segurar pela mão, para que nem os seus pés sejam feridos nas pernas. Ele falou, também está escrito: não coloque o seu Deus à prova. E Satanás, por não satisfeito, levou Jesus para o Monte Alto, mostrou para ele todos os reinos da terra. Falou: tudo será te dado se prostrar em mim. Deus falou: adorar, também está escrito: adorará e servirá somente o seu Deus, e mais ninguém vai embora. Nós temos que mandar Satanás embora da nossa vida. Embora, Satanás, eu não tenho nada contigo, eu tenho com o meu Jesus. Então, irmãos, aqui nessa palavra, no versículo Lucas 10, 19: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e vencer toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus? Quem quer? Então essa palavra é para nós. Jesus já nos deu poder e autoridade para vencer, para pisar serpente e escorpião e vencer toda a força do maligno. Quando você ora, você está vencendo.
Quando você está fazendo o jejum, você está vencendo. Quando você está santificando a sua vida, você está vencendo. Quando você está pregando o Evangelho, você está vencendo. Satanás, irmão, ele detesta quem prega o Evangelho. Sabe? Ele detesta quando a pessoa está com depressão lá, a pessoa está querendo morrer, você fala, não, irmão, tem jeito. Ainda tem saída. Ainda tem um jeito. O jeito é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não gosta. Ele não gosta, porque Jesus fica doido para um chegar e falar dele. O Espírito Santo começa a trabalhar. O Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida. É uma coisa boa, irmão. Quando você chega na casa que o casamento está todo bagunçado, e está falando de divórcio, e está falando de separação, e a gente chega com essa palavra aqui, ó. Chega com essa palavra e vai devagarzinho, e vai daqui, e vai dali. O Espírito Santo vai trabalhando. Quando você sai de lá, o casal já está reunido, as forças, a cadeia já foi quebrada, o laço já caiu por terra, o inimigo já bateu retirada. Oh, vitória! Glória. Vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Oh, coisa boa é quando você chega na casa que tem problema espiritual, que as pessoas estão vendo vulto, que as pessoas estão ficando possessas. E o inimigo ele cai por terra. É pela essa palavra aqui. Ó. E conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Essa palavra liberta. Essa palavra transforma. Essa palavra cura. E aí com pouco o inimigo, o inimigo, cai por terra. Ele volta para o lugar dele. O lugar do inimigo é debaixo da sola do pé do cristão. Jesus diz que ele nos deu poder para pisar. Pisar nele. Não é pisar com esse pé aqui não, é quando você está pegando a palavra, você está pisando nele. Quando você está orando, você está pisando, porque ele cai por terra, ele não aguenta a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que pegar as armas. Jesus nos chamou para nós vencer. Jesus nos chamou para nós conquistar os domínios que está perdidos. Sabe onde é que tem domínio perdido? Onde é que tem viciado? Onde é que as pessoas estão na moralidade? Onde é que as pessoas estão vivendo na prostituição? Nós temos que reconquistar o domínio dessas pessoas para Jesus. Assim. Jesus, irmão, Jesus era um homem que andava só no meio de problemáticas. Jesus ele andava no meio de problemáticas. Ele andava onde tinha problema, aonde tinha endemoniado, aonde tinha ganancioso, aonde tinha ladrão. E ele ia fazendo uma grande obra. Você quer viver os milagres de Deus? Começa a procurar onde tem problema. Jesus disse que os médicos, o são não precisa de médico. Aonde tem problema? Aonde tem problema que é o lugar do crente está. Teve um dia que eu estava lá no comércio e uma mulher falou, eu não sou galinha que morro não. Nem torço para galinha que morro, que pessoa é doida. O pessoal ali bebe, briga. Eu falei, que cristão é esse? Nós temos que ir lá com essa palavra aqui, ó. É lá que precisa. É lá que precisa. Nós temos que ir ao lugar que precisa, onde é que tem doente, onde é que tem enfermo. Quem sabe Jesus quer usar as suas mãos para operar a cura, para operar o milagre. Quem sabe Jesus vai colocar na sua boca, levante e ande em nome de Jesus, e você fala, eita glória. É assim, irmão. Mas nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que sair. Jesus enviou 72 aqui. Jesus enviou 72 discípulos para fazer a obra. Para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para os libertar das cadeias, e para pregar o evangelho da salvação. Né? Então nós, daqui um dia, nós vamos fazer um evangelismo aqui no bairro. Nós vamos fazer um evangelismo passando em casa, né? Pregando, colocando à disposição das pessoas, falando se as pessoas precisarem, estiverem precisando de alguma coisa espiritual, pode nos chamar, pode contar com nós, porque nós somos chamados para isso, para cuidar das coisas espirituais, né? Que Deus nos deu a arma para nós cuidar das coisas espirituais. Então nós temos que fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Essa menina aqui, nós vamos na casa dela de Deus. Eu sempre falo com as pessoas, se precisar, pode chamar qualquer hora que for. Porque nós somos como médico. Já pensou? Eu passando mal aqui, e aí vocês correm comigo lá para o hospital, tem que esperar da meia-noite comigo. É assim? Não é o que precisar. O inimigo não tem hora marcada para fazer o ataque dele, não. Não tem hora marcada, não.
Nós somos duas coisas, irmão, duas coisas que nós, que a igreja funciona. A igreja funciona como uma escola, que é para ensinar as coisas espirituais. Porque a maioria das pessoas que chegam da igreja não sabe nada de Deus, não sabe de nada dessa palavra, e eu cheguei também não sabendo de nada. A maioria chega não sabendo de nada. Então é escola para ensinar. E também é hospital para curar alguns tipos de enfermidade. Onda de macumbaria, enfermidade da carne ou espiritual? Inveja. Palavra de maldição. Irmão, tem pessoas que lançam uma palavra de maldição na outra, que a pessoa entra até as coisas na barriga da pessoa, sem a pessoa ter comido. Nós oramos para uma menina lá em casa, um pouco, tem bem tempo. A menina disse que foi na casa de uma mulher, que a mulher olhou para ela com os olhos tão ruins, que ela saiu da casa cega. Então chegando e saiu cega, saiu tudo. Chegou lá em casa, nós fomos orar para ela, com um pouco ela caiu endemoniada no chão, o Satanás falou, era para essa desgraçada ter ficado cega. Aquela mulher que olhou para ela é minha. E tinha um negócio preparado para comer, mas ela ficou cismada, ela ficou ali. Não come nada sem orar. Vocês que é jovem, tá jovem? Come nada sem orar, não ganha uma bala, você ora ela. Pode ser qualquer um de Deus, você apresenta o Pai, eu apresento esse alimento em nome de Jesus. Não verte nada sem orar. Nós oramos para uma mulher que tinha um vestido consagrado na macumba para ela, ela vestiu aquele vestido, pegou todo tipo de dores no corpo. Orando para a outra que ela estava grávida, a outra menina queria o namorado dela, levou o vestido no cemitério, fez uma consagração lá, fez um ritual, deu o vestido para ela, perdeu o bebê. O vestido está guardado dentro do guarda-roupa. E eu estou orando, a menina manifesta. Estou orando, manifesta. Falando, Jesus, me mostra o que está acontecendo. Ele falou, tem uma coisa lá dentro do quarto dela, dentro do guarda-roupa dela. Aí eu falei com a menina, tem alguma coisa que você ganhou aqui? Ela falou, tem um vestido lá. Ah, tem um vestido lá. Aí peguei lá. Na hora que eu peguei no vestido assim, ó, o Satanás, ó, caiu por terra. O mundo espiritual não é brincadeira não, irmão. Nós estamos vivendo um mundo físico aqui. O mundo espiritual gira por meio de palavra. Tanto da luz como das trevas. Quando você profetiza a bênção na vida de uma pessoa, a bênção vai. A nossa boca serve para duas coisas, ou para abençoar ou para amaldiçoar. Quando a gente abençoa, Jesus nos chamou para nos abençoar. E tem um momento propício para a gente amaldiçoar. Não pensa que não tem, que as pessoas pisam no pé da gente, falam mal da gente, mas Jesus nos chamou para abençoar. Abençoa. Porque se você amaldiçoar, você está trabalhando com o inimigo. Jesus nos chamou para nós trabalhar para ele. Quando Jesus nos chamou, ele ofereceu para nós uma bênção. Ele ofereceu para nós as bênçãos que foram descritas nesse livro aqui, a qual a maior é a morada natural. Aleluia. Nós somos chamados a abençoar. Por mais que o momento seja propício você amaldiçoar, você ir embora e dando aqui e falando te abençoe em nome de Jesus. E é em nome de Jesus, tá? Nós temos que usar o nome de Jesus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Agora as pessoas falam a paz. A paz de quem? Tem uma falsa paz do mundo aí. É a paz do nosso Senhor e Salvador. A paz de Jesus, irmão. Não é a paz, não. Agora você está com preguiça até de falar a paz de Jesus. Ó. Uns cantinhos fraquinhos aí, até tem gente, irmão, que até para frente está. Nós topou com uma mulher, uma menina na casa, ela falou assim, servir a Jesus, como é que ela falou, né? Servir a Jesus, a coisa engraçada, com gíria mesmo. Servir a Jesus é bom demais, mano. Quem não sei o quê? Repreendido em nome de Jesus. Está queimado em nome de Jesus, irmão. Servir Jesus não é bom, não. Não é bom, não. Não é gostoso, não. Quem gosta de servir a Deus? Quem gosta de fazer jejum? Quem fica alegre por fazer o jejum? Quem fica alegre por orar? Não é bom, não. Nós temos que marcar a nossa casa. Jesus falou para Pedro assim, ó. Vigia e ora, viu? Para que não tenha tentação. Que na verdade a carne é fraca, mas o espírito está puro, né? Então, irmão, nós precisamos renovar nossas forças no Senhor para que nós cumprimos o ídolo de Jesus na nossa vida. Tem almas aí, irmão, tem almas que cada um de nós vai ganhar para Jesus. Tem almas que eu não consigo alcançar, não. Tem almas que o pastor Luiz não consegue.
Tem almas que a irmã Penha não consegue, mas a Juscelene consegue. Tem almas que eu não vou conseguir, mas a Cida vai conseguir. Tem almas que a Margarida vai conseguir. Né? Então cada um vai trabalhando, cada um vai fazendo a sua parte. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, um é o dedo, né? O outro é o outro dedo. Cada um tem uma função na igreja para a gente fazer uma obra. Ninguém faz obra sozinho. Né? Deus ele gosta da união. Então nós temos que reconquistar o domínio dele. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração. Agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Pai Santo, maravilhoso. Nós agradecemos, Senhor, por essa rica e abençoada oportunidade nessa vida. Pai querido, nós pedimos, Senhor, que o Senhor dá vitória aos irmãos lá. Os irmãos, ó Pai querido, a qual foi para aquela batalha. Nós sabemos, ó Pai querido, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Envia os teus anjos lá para quebrar aquele laço. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo dá entendimento, sabedoria a ele e dá autoridade, em nome de Jesus. Pai Santo, nós agradecemos, Senhor. Pedimos, Senhor, Pai querido, que continue nos fortalecendo, nos orientando. Pai querido, que seja feita na nossa vida a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nos leve em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Em nome santo do nosso Senhor Salvador. Fala conosco por meio de sonho, por meio de visão. Aquelas pessoas que andam desanimadas, que andam desencorajadas, Pai querido. Fala novamente das promessas. Fala, Pai querido, do chamado. Renova, Pai querido, os votos, Pai Santo maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai Santo maravilhoso. Restaura, cura, transforma. Renova, Pai querido, o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, que o Senhor, Pai querido, faça cair sobre eles, ó Pai querido, o Espírito Santo, o Consolador. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai Santo maravilhoso, nós entregamos as nossas vidas, nossas parentelas, a sociedade, em tuas mãos, em nome de Jesus. Assim o amor de Deus, as doces comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e nós dissemos amém. Está vendo, irmão? Porque faz falta